Pesquisa Exame Ideia publicada nesta quinta-feira reforça o que mostrou o levantamento da CNT-MDA. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua liderando a corrida eleitoral, mas novamente percebe-se uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro do PL. Abre aspas. Um dos principais dados dessa pesquisa Exame Ideia é a evolução numérica do presidente Jair Bolsonaro em diversos aspectos, alguns dentro da margem de erro, outros não. Esse movimento de melhora coincide com o ano de reeleição. O primeiro semestre costuma ser um período de recuperação. Isso aconteceu com o FHC, Lula e Dilma, e há sinais de que pode acontecer com Bolsonaro, avaliou o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura. Começar agora com o Vidigal. Bom, eu acredito que vai crescer mais ainda na pesquisa. Eu acredito que vai crescer mais. Quem? O atual presidente Bolsonaro. Acho que vai crescer mais ainda. Mas como eu já levantei num outro momento, penso que as coisas vão ficar mais claras depois de maio, depois das confederações. E porque muita coisa ainda pode mudar até lá. Ele tem um eleitorado fixo, mas isso pode oscilar ainda. Mas eu penso que depois das confederações isso pode mudar. E das convenções, federações, né? As federações também. Dos partidos. E assim, e é uma fotografia desse momento. Acho que vai ser um ano difícil. Espero que a Justiça Eleitoral realmente acompanhe de perto o processo eleitoral, que ocorra de uma forma democrática, mas vai ser um ano difícil. Assusta um pouco quando o presidente faz críticas à questão das urnas e tal, à não aceitação de resultado, mas espero que isso possa transcorrer de uma boa forma. Mas é o que tem para hoje, né? Celestino. Então, coincidência ou não, um ouvinte nosso aqui, não está no chat, o Reis Mendonça, ele está falando que no site do PT estão queimando a bandeira dos Estados Unidos e culpando o Biden pela guerra. Ô, querida esquerda, não estou entendendo. Mas então, a respeito da pesquisa, eu mantenho a minha coerência, não confio, não acredito em pesquisas. E o que mostra em São José do Rio Preto, né, o presidente esteve lá e milhares de pessoas foram lá prestigiar ele e mais obras que foram entregues. Hoje ele transformou o RG digital, né, em CPF, então desburocratizando, facilitando o acesso. É isso que o presidente Bolsonaro faz toda semana, né? Desburocratizar, desestatizar a máquina, né? Desinchar, tirar do peso do trabalhador, do empregador, né? A máquina pública. Então, eu acho que a pesquisa, a tendência é crescer mais e mostrar a realidade, mas vai ser primeiro turno porque... pelo que eu vi na pesquisa aí, o Moro já derreteu, né? Não, tem outra coisa que ele faz bem também, falar besteira pela internet. Você é bom nisso. O Moro? Não, é verdade. Bolsonaro. Lanza. Isso só mostra que é natural quando você tá com a máquina na mão, máquina pública, é natural o político crescer quando você tá com a máquina pública e investe para de eleição. Principalmente porque você acaba aparecendo bem mais por conta do cargo que você ocupa, né, Vitor? Então... Se o Bolsonaro está crescendo é por conta da máquina pública, né? Que a máquina tá favorecendo ele diretamente, o que é normal, o que é natural, devido ao cargo que ele ocupa, e que esse crescimento acaba sendo orgânico até e natural, devido à proximidade da eleição, e são um dos nomes mais conhecidos por estar na presidência da República. Itamar. Eu acho assim que... É até engraçado falar nisso, né? Ou seja, a gente vive um mundo da farsa e aí a gente vai diminuindo a farsa, né? Porque fica coisa feia. Mas por falar em pesquisa, saiu uma pesquisa publicada acho que hoje de manhã ou ontem de um outro banco aí que patrocinou
e que já está o Bolsonaro na frente, acho que 1% na frente, mas já está, né? Então, eu prefiro Ô, professor, pera lá. Não é encheção de saco minha, mas só se certifique, por gentileza, se tem registro essa pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral, porque senão... Banco Modal. A multa de 100 conto pode ser dividida pelos bolsonaristas. Não, só isso que eu preciso. Só isso que eu preciso. Só isso que eu preciso, que esteja registrado no TSE. Eu preciso fazer essa intervenção, porque se não tiver, pode dar problema com a Justiça Eleitoral. Então, prossiga. Ô, Vitor, eu acompanhei, inclusive, os dados da pesquisa na própria Jovem Pan São Paulo, né? Então, eu não estou citando nem qual é, né, o banco aí, mas é uma, digamos assim, uma enquete, então, vamos nem chamar de pesquisa, vamos chamar de enquete, né? Enquete teve uma na Jovem Pan que deu 66-33, né? Ou 67-33 em favor do Bolsonaro. Isso é público também. Então, assim, eu acho que, digamos, é uma coisa tão bizarra, porque nunca foi tão fácil escolher, né? De um lado, você tem um presidente que representa os valores da sociedade brasileira, e de outro, você tem um punguista, um ladrão condenado por todas as instâncias que se apresenta como honesto, né? Então, assim, é uma situação bizarra. Eu não consigo entender, não consigo dar um olhar para essas pesquisas com seriedade, nem essa que passou ele para trás um pouquinho, porque dado a conjuntura que nós estamos vivendo. E aí se argumenta, quem tem a máquina na mão. Bom, o grande problema do Bolsonaro liderar onde ele vai é porque a oposição não para de falar no nome dele. E as emissoras de rádio, de TV, pauta ele todos os dias. E aqueles que apoiam ele, evidentemente, ocupam as páginas das redes sociais, divulgando ele. Então, todo mundo só fala nele. Como que ele não vai estar em evidência? Ele não precisa nem de inaugurar obra para estar em evidência. É só pegar qualquer pauta de jornal que só toca no nome dele. Eu faria o contrário se eu fosse contra o Bolsonaro. Nunca mencionaria o nome dele para nada. Vamos lá, agora eu vou passar para o Francês. Eu me sinto mais confortado pelo fato das pesquisas estarem começando a se aproximar de percentuais reais, né? Mas sobre o crescimento do Bolsonaro, como disse o amigo aqui, é natural, ele está com a caneta na mão, ele tem assinado benefícios populares, inclusive aumento para professores, o pessoal não valoriza e coisa. É um político que é um presidente que está na rua, né? Ele anda no meio do povo, ele é bem recebido. Enquanto o outro, ele vai cair, o ex-presidente vai cair, porque ele é um ex-presidente foragido. Ele foi absolvido pela justiça. De onde? Ele é foragido. Ele não é foragido, não. Ele não é foragido, não. Não é foragido, não. Francês. Mas é a Não mesma fala coisa. isso. Não é a mesma coisa. Não faz isso. Me desculpa, pega o dicionário, não é a mesma coisa. Isso. Ele vive escondido, ele não pode sair no meio Não do povo. está escondido. Eu sou petista, mas eu sou contra. Você pode defender o seu... O cara vai ter que pagar Defende o eternamente um fato que ele não deve. Não. A justiça disse. A justiça não sou eu. Eu acho que... Decisão monocrática de um ministro. Na época do Temer, Vai lá e briga com ele. Mas aí, o Rigon, reformulou e aumentou a pena. Vamos organizar. Mas aí que tá, se fosse Francês, vamos organizar o recreio? Vamos organizar o Então, recreio. mas eu tô com a palavra. Você tá com a palavra, conclua. Então, foragido, ele é o cara que ele se esconde, ele não pode sair em lugar nenhum, gente. Na época da Dilma e do Temer, ele não podia ir no estádio de futebol. Ele apanhava mais que juiz de futebol. Eu não tenho. Não, eu não tenho aqui procuração. Você vai querer ser um presidente que não eu não pode tenho sair na procuração. rua? Francês, ele tá em primeiro lugar. Se ele sair à rua, Ele tá é possível. Se ele sair à rua, o Pela minha pessoal xinga burrice, eu acho que é o contrário. Uma pessoa... O pessoal xinga ele. Francês, uma pessoa... Você Ele não que eu pode respeito, andar na rua. não precisa... Você que eu respeito, Francês, até pela questão da idade... Eu vou orar por Você ele. não Todo lugar que ele precisa vai, fazer o pessoal isso. vai. Você não precisa falar Não esse é meu tipo de candidato. coisa. Mas não é verdade que o pessoal vai e Não, ele os vai. dois são Não, livres. Mas você não precisa. Gente, Mas você não precisa. Gente, Francês, Vai, é Rigon, livre. Francês, Rigon, Vidigal, vamos organizar esse negócio aqui, ó. Pra concluir aqui, tem o Rigon pra falar e depois eu vou tacar pro mas, Lanza. Por favor, só uma questão de ordem. Eu com todo respeito. Com todo respeito.
Eu não tenho aqui procuração, se você me permite. Claro, vai, Mas pode você falar. sempre fala isso e sempre defende. Eu não tenho procuração. E defenderia qualquer outro que fosse atacado. Menos Eu não tenho procuração quem para trabalha defender. Eu vou atacar o Bolsonaro. Eu não você tenho defende. procuração para defender ninguém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: para defender um candidato ou um ponto de vista, não precisa falar esse tipo de, com todo respeito, francês, imbecilidade. Você quer dizer que eu forcei um pouquinho na tinta só. Falar que o Lula está foragido. É praticamente foragido. Então, praticamente, já começa a mudar. Gente, Não precisa falar isso. Esse é o tipo. Celestino, eu tô falando. Não, vamos até agora ao tema, vamos voltar, vamos deixar essas questões semânticas, importante fazer a ponderação. O francês falou a opinião dele, o Vidigal não concorda, o Celestino não concorda.